Olá, meu nome é Vinícius Gabriel e eu faço parte da equipe de suporte técnico da Brasil Cloud. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o nosso serviço de arquivo em nuvem, passando desde o início, desde a criação do usuário, até no final a configuração do cliente na máquina do usuário, aqui no meu computador do Windows. Vindo aqui para minha tela, a primeira tela inicial aqui do sistema seria como se fosse a raiz do meu Windows Explorer. Aqui eu tenho 3 pastas e mais para frente eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão de compartilhamento, mas primeiro eu vou partir lá do início da criação do usuário para vocês. Para a gente estar precisando criar um usuário, a gente pode vir aqui clicando no meu usuário administrador, vindo em utilizadores, e aqui eu já consigo estar criando alguém. Para a gente criar alguém, eu vou precisar de um nome, eu vou Andréia. Vou colocar um e-mail aleatório, @gmail.com, e eu já posso atribuir alguém dentro de um grupo, ou mesmo vir aqui em criando. Eu já vou clicar aqui em criar, e mais para frente a gente vai entender essa ideia de grupo. Aqui eu já consigo estar editando o nome completo da pessoa, a senha dessa pessoa, eu consigo estar atribuindo alguém dentro de um grupo, consigo tornar alguém administrador de um grupo, e eu posso limitar a cota desse usuário ou deixar ilimitado. E consigo também enviar um e-mail de boas-vindas para essa pessoa. Pronto, criei um usuário e agora eu vou atribuir esse usuário a um grupo já existente. Eu vou atribuir essa pessoa, Andréia, ao grupo RH. Pronto. Agora, a gente está vendo que o grupo é uma forma mais abstrata. Para a gente entender como que funciona o compartilhamento, tanto por pessoa quanto por grupo, a gente vai voltar lá na tela inicial do nosso sistema. Aqui na tela inicial, onde eu tenho essas 4 pastas, eu vou criar um compartilhamento com essa pasta RH para o grupo RH. Então, clicando nesse ícone de compartilhamento, vindo em utilizadores e grupos, eu posso vir aqui e digitar o nome do grupo RH. Pronto. O que eu acabei de fazer foi criar um compartilhamento da pasta RH com o grupo RH. Então, todo mundo que está dentro desse grupo RH consegue visualizar a pasta RH agora no seu compartilhamento. Agora, aqui mesmo no compartilhamento, clicando nessa engrenagem, a gente consegue ver que nós podemos tirar permissões desse compartilhamento. Então, a gente pode deixar o usuário, por exemplo, somente como visualização daquela pasta. Então, tirando essas permissões, ele só consegue visualizar. A gente consegue também colocar um tempo de expiração para essa pasta, para esse compartilhamento. Eu posso vir aqui e fechar. E beleza, eu criei um compartilhamento. A gente também tem a opção de criar links públicos para essa pasta. Por exemplo, quando a gente cria um link público, a gente está criando um acesso para alguém acessar sem necessariamente ter um usuário dentro da plataforma. Então eu posso vir aqui, consigo dar permissões, ou tirar permissões desse link que eu estou criando, consigo colocar uma senha e também um tempo de expiração para esse link. Para a gente poder criar o link em si, a gente clica aqui em compartilhar e pronto, o link já está criado. Eu posso vir aqui e abrir ele no meu navegador. Beleza, a gente aprendeu a como criar o compartilhamento, o link público, mas dentro da pasta a gente ainda tem algumas informações bem interessantes. Uma delas é as atividades. Tudo que acontece dentro da pasta, de usuário que edita algo, sobe algo, deleta algo, a gente tem essa informação aqui da pasta. Então, caso alguém faça algo e você sabe da onde é essa pasta, você consegue ter aqui as atividades para isso. Você consegue colocar um comentário para todo mundo que tem acesso dentro da pasta poder visualizar. E também você consegue criar uma etiqueta. As etiquetas, elas funcionam como uma forma de filtro mesmo. Então, caso você veja alguma forma mais fácil de você poder identificar o seu diretório de pastas, você consegue estar criando etiquetas
e atribuindo essas pastas. Por exemplo, RH2. Pronto, eu criei uma etiqueta. E também a parte de partilhar fica aqui também. Beleza. Aqui dentro ainda, clicando nos 3 pontinhos, a gente consegue vir em detalhes, que é a parte que a gente estava. Conseguimos renomear, baixar. Essa parte de transferir aqui, ela vai zipar a sua pasta ou o seu arquivo e vai baixar ele no seu computador. E também conseguimos deletar a pasta por aqui. Ainda nessa tela, clicando aqui nesse ícone de mais, do lado de todos os meus ficheiros, eu consigo estar subindo uma pasta ou subindo algum arquivo. É claro, pela web as coisas vão ser um pouco mais lentas, então não é tão interessante fazer direto por aqui, por isso que a ferramenta do OnCloud tem um cliente para a gente poder baixar no nosso computador. Beleza. Passando aqui para o canto esquerdo da tela, a gente tem alguns filtros da ferramenta. Então, a gente consegue filtrar pastas e arquivos que são marcadas como favoritas, compartilhamentos que estão sendo feitos comigo, compartilhamentos que eu fiz com outras pessoas, links de partilha, aqueles links públicos que nós criamos, e as etiquetas também, para a gente poder fazer aquele filtro, igual eu comentei com vocês agora há pouco. Beleza? Agora a gente consegue vir aqui, eu vou mostrar para vocês aonde fica a lixeira do sistema. Tudo que for deletado e for excluído, dentro de 40 dias vai ficar nessa parte de ficheiros eliminados. Aqui funciona como se fosse uma retenção para vocês poder voltar esse arquivo ou pasta dentro, lógico, desses 40 dias. Após esse período, não existe mais arquivo, não existe mais pasta dentro do serviço. Então, para você poder restaurar, é muito simples, é só vir aqui e clicar em restaurar. Pronto, a gente consegue já restaurar aqui o arquivo. Ele já volta para o seu local de origem. Beleza? Aqui, dentro do sistema ainda na parte web, a gente tem a parte de atividades, onde é muito importante para a gente poder sempre manter as informações de tudo que está acontecendo dentro do serviço. Então, aqui dentro, tudo que for feito de exclusão, edição, alteração, vai ser carregado para cá. Ele funciona como se fosse os logs, só que de uma forma mais simples a gente poder visualizar. Então, a gente tem informação da pasta, o que foi feito, que data foi feita, e caso seja um usuário diferente de você, vai mostrar o usuário que fez essa ação. Aqui no canto esquerdo a gente tem apenas filtros dessas atividades, e no mais é isso. Voltando aqui na parte inicial, aqui na parte web a gente tem como baixar o cliente para nós podermos estar configurando ele no nosso computador. Então, para a gente poder baixar o cliente do sistema, a gente vai vir aqui, clicar no nosso usuário, vir em definições, e passando lá embaixo, a gente tem todos os clientes disponíveis, tanto para desktop quanto para mobile. Clicando aqui no desktop, a gente tem a opção do Mac, do Windows e do Linux. Para mim, que estou utilizando o Windows, bastaria eu baixar esse cliente de Windows e clicar em avançar, que o cliente já vai instalar na minha máquina. A única coisa que ele vai te pedir é para você estar reiniciando o seu computador logo após você instalar ele no seu computador. Beleza? Já com o cliente instalado, eu vou vir aqui no sistema e vou configurar ele no meu computador. Para a gente estar configurando o OnCloud no computador, a gente vai precisar de 3 coisas. Uma delas é o meu link do servidor, que é esse link personalizado que nós criamos para vocês, e do meu usuário e senha. Pronto, eu vou vir clicar em próximo. Agora, clicando aqui em configuração avançada, a gente tem algumas formas de trabalhar com o cliente na máquina do usuário.
A gente tem a forma de manter os arquivos virtuais, para a gente poder deixar todo o conteúdo do arquivo na nuvem, e a gente vai poder baixar só o arquivo, o conteúdo em si, assim que a gente for utilizar ele no computador. Ou a gente também tem a opção de baixar tudo. Então, todo o conteúdo que estiver na nuvem também vai estar no nosso computador. Né? Então, se a gente tiver 200 GB na nuvem, a gente vai ter 200 GB no nosso computador. Para a gente poder criar um local específico aonde o cliente vai sincronizar os seus arquivos, a gente pode vir aqui embaixo e escolher o diretório local para download. A gente pode criar esse diretório ou deixar o próprio cliente criar aqui para nós. Eu vou vir aqui e vou criar um local específico. E vou clicar aqui em terminar. Pronto. O cliente ele faz uma verificação dos arquivos antes de começar a sincronizar e pronto, ele já sincronizou. Para a gente poder acessar o Explorer, a gente pode vir aqui clicar direto no Explorer ou vir aqui mostrar em Explorer. Pronto, eu já caí dentro do diretório do OnCloud e aqui eu já tenho todas as minhas pastas e arquivos. Para a gente poder acessar, a gente tem que lembrar que o cliente em si do sistema, ele não abre os seus arquivos. O cliente ele faz apenas o processo de sincronização. Então, para você acessar um Word, você precisa do Word instalado no seu computador. Para você acessar um Excel, você precisa do Excel instalado no seu computador. O sistema ele apenas vai fazer uma sincronização dos dados da nuvem com o seu computador e do seu computador com a nuvem. Para a gente poder criar compartilhamento aqui pelo cliente, a gente também consegue fazer. Uma das formas é clicando no botão direito, mostrar, mais opções, e aqui no ícone do OnCloud a gente vem em partilhar. Aqui ele já mostra que ele já está compartilhado com o grupo RH, mas a gente também pode compartilhar direto com um usuário final. Pronto, criou o compartilhamento. A gente consegue dar permissões a mais dentro desse compartilhamento também, ou mesmo vir aqui e deletar. Para a gente criar links públicos, a gente consegue fazer por aqui também. Então a gente pode vir aqui em link público, consegue colocar o nome para esse link, uma senha, caso a gente queira, e pode vir também só em criar aqui o link também. Eu vou fechar, eu não vou criar nada aqui agora. Beleza. O cliente, a utilização do sistema, ela é muito simples, para a gente poder estar criando, subindo arquivos, criando pastas, é bem tranquilo. É como se a gente estivesse utilizando o Windows normalmente. Pasta. A única coisa que é muito importante que não seja feito dentro do sistema é o recortar de arquivos e pastas. Por que não pode ser feito? O sistema ele sincroniza os dados com a nuvem. Caso haja uma interrupção dessa sincronização, seja por internet, seja algum bug do seu computador, seja alguma lentidão, essa sincronização ela vai parar. E quando a gente recorta um arquivo ou pasta, a gente perde a referência daquele arquivo dentro do Windows. Então, você acaba perdendo o seu dado e não consegue retornar, não consegue voltar, e a gente também não consegue auxiliar nesse sentido. Então, é sempre bem interessante que se você tiver um arquivo ou uma pasta no seu computador, copie e cole dentro do diretório do OnCloud e espere a sua sincronização para aí sim poder deletar esse dado ali do seu computador localmente. Beleza, a gente aprendeu isso, mas a gente também tem algumas informações bem importantes aqui dentro do cliente do OnCloud. Aqui no cliente, a gente tem a parte de atividades. Essas atividades são tudo que a gente está fazendo dentro do sistema que gera algum log de alteração. Então, ele vai mostrar o que está sendo alterado, né, a ação que está sendo feita, a pasta, o local onde está sendo feito isso, se foi feito algum tipo de exclusão ou adição de dado, ele vai mostrar aqui o tamanho disso, dessa alteração, a conta que fez isso,
o horário também vai mostrar para você. A gente tem também a parte de não sincronizados. Então, tudo que não sincronizar, todo arquivo que tiver corrompido, tiver com uma extensão maliciosa e o cliente bloquear, ele vai mostrar aqui para você, vai mostrar o problema e vai mostrar o status daquele arquivo também. Aqui também, em atividades do servidor, a gente tem uma espécie de logs também de tudo que está acontecendo dentro do serviço. Só que isso é aqui mesmo no cliente mostrando pra gente. Beleza? No mais, é isso. Essa utilização do sistema do OnCloud aqui no meu Windows e a parte web também. E ele é muito simples de ser utilizado, não vai diferenciar muito da utilização comum no Windows normal. Mas qualquer dúvida que você venha ter sobre a utilização do sistema, você pode estar entrando em contato com nós aqui do suporte da equipe da Brasil Cloud, que a gente vai estar auxiliando vocês e vai estar guiando aí a sua primeira utilização, o seu primeiro contato com a ferramenta da melhor forma possível. É isso, pessoal. E para mais informações, é só você clicar lá no link da bio do nosso Instagram.